Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa tarde a todos, sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa, neste grupo tão maravilhoso, uma tarde que com certeza será muito feliz, muito próspera, né? Porque quando nós nos reunimos em nome de Jesus, quantas alegrias que nós temos que sentir, quanta gratidão por nos permitirmos nós aqui podermos estar, né? Juntamente com as equipes do plano espiritual, Irmã Lina e uma imensa falange de fraternidades que aqui se aportam. Nós não podemos nem imaginar quantos são os trabalhadores de Jesus que vêm aqui à nossa casa. Falamos vem aqui porque nós participamos daqui, mas com certeza em todos os lugares que promovem a palavra de Jesus, com certeza eles se fazem presentes, né? Mas aqui na nossa casa eles têm um carinho muito especial por cada um de nós, nos acompanha desde o raiar da manhã, quando aqui chegamos, já somos recebidos ali na porta de entrada. Então nós temos que agradecer muito a esses ceareiros, rogar a Jesus que abençoe a cada um deles, iluminando ainda mais os trabalhos que eles desenvolvem, a sua caminhada também evolutiva, né? Então vamos agradecendo por este momento e vamos acompanhar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, quem vai nos trazer a palavra é o Senhor Osvaldo. Então, desde já, nós vamos também envolvendo o Senhor Osvaldo numa vibração de muito amor,
de muita saúde, de muita fortaleza. Ele, este ano, desde o ano passado, que ele está assim meio com umas enfermidadezinhas, mas está melhorando. Pouco a pouco ele vai melhorando, né, Maria do Carmo? Vai se fortalecendo, e assim que ele estiver em condições, ele retorna presencialmente. Mas ele faz questão de nos enviar a palestra do Evangelho. Então hoje nós vamos acompanhar através do som, tá bom? Mas vamos desde já envolvendo Osvaldo numa vibração de muito carinho, de muito agradecimento. Meus caros amigos e minhas caras amigas da casa de Irmã Lina. Inicialmente, quero desejar a todos os presentes o meu boa tarde. Começo dizendo que estou lendo um livro da escritora belga de nome Amélie Nothomb, cujo título é Sede. A autora é, no momento, uma das maiores figuras da cena literária da Europa. Esse romance fictício tem muito humor e drama, uma característica ímpar, onde a autora explora o provável estado de espírito de Jesus nas 48 horas que antecederam o seu martírio. O livro tem esse nome porque a autora o encontrou no item 19 do Evangelho de João, que diz, abre aspas, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, ele disse, tenho sede. Fecha aspas. Essa obra tem muitos aspectos interessantes para serem explorados, mas, por ora, quero abordar apenas 2 deles, pois acredito que servem muito bem para a base do nosso tema para esta tarde, ou seja, a ingratidão humana e o autoconhecimento. Jesus, diz a autora, solitário em sua cela, recorda detalhes de sua vida e de seu julgamento, onde pessoas agraciadas por seus milagres se prestaram voluntariamente ao papel de testemunhas de acusação. São 37 beneficiados por seus milagres, que ali estavam despejando a roupa suja, no dizer da autora. Então, meus amigos, trago como exemplos algumas manifestações dessas testemunhas. Lázaro, que contava como era terrível, após o milagre de Jesus, conviver com aquele odor de cadáver que não saía da sua pele. O antigo leproso declarava que, após Jesus, ninguém mais lhe dava esmolas. O antigo cego, que se queixava
que após ter recebido por Jesus a volta de sua visão, tinha que ver as feiuras do mundo. Os noivos das bodas de Canaã declararam que depois do milagre de Jesus, que transformou a água em vinho, passaram a ser a piada do vilarejo onde viviam, por terem servido um bom vinho somente no final da festa. E assim, meus amigos, todos aqueles que foram beneficiados pelos milagres de Jesus desfilaram uma após outra como testemunhas de acusação. Na descrição da autora, Jesus olhava nos olhos de cada uma daquelas testemunhas com expressão de doçura, porém muito espantado, enquanto elas o encaravam de volta com soberba, desafiando-o. Reflexionando, Jesus pensava: meu espanto era maior que a minha indignação. Eis aqui uma questão. Como é que podemos explicar isso? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 937, nós podemos encontrar a resposta que buscamos. Quando os Espíritos dizem a Kardec: a ingratidão é filha do egoísmo. Ou ainda, podemos encontrar mais luz para essa questão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, que nos ensina sobre o que revolta os corações humanos. Então, vamos lá. Quem aqui, entre nós, não sofreu com a falta de gratidão por um benefício oferecido a outrem? Eu deduzo que a maioria dos presentes poderia levantar as suas mãos. E nós, então, reclamamos: fiz de tudo para ajudar fulano e ele nem sequer agradeceu. Que ilusão, não? Chutei o balde, como se diz na gíria, e fiz tudo para alavancar a cadeira desse crânio. E hoje ele se vangloria dizendo que tudo aconteceu por puro mérito seu. É até natural termos esse tipo de sentimento de mágoa. Eu até acredito mesmo que é bom nós termos devedores, mas é bom mesmo que nós nos perguntemos: será que também não o somos? Meu bate-papo desta tarde não se trata das ingratidões sofridas por nós, mas sim das muitas vezes que fomos ingratos. Certa vez eu li, já não me lembro mais onde foi, uma frase de Milor Fernandes que eu acho muito importante e que se aplica muito bem neste texto. Abre aspas. O maior altruísta é sempre o maior egoísta. Fecha aspas. Diante disso, meus irmãos, acredito que nós possamos perguntar: será que sou grato a todos que de uma forma ou de outra me ajudaram? Por exemplo, meus pais, minha esposa,
minha sogra, meus amigos e mesmo os meus inimigos que me ajudaram a crescer. Eu pretendo fazer entender com a minha fala de hoje que nós possamos nos lembrar que é preciso e sempre ser um observador de si mesmo. Antes de reclamar do outro, é preciso conseguir superar a força da vaidade e do nosso egoísmo. E acredito mesmo que esta é a maior missão a que podemos nos entregar durante esta encarnação. Para mim, meus companheiros, a beleza da doutrina espírita está em provarmos a nossa capacidade de autoconhecimento, identificando nossas falhas e, ao menos, conhecendo-as, tentar modificá-las. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, item 9, nós vamos encontrar que Jesus nos disse: o cisco que está no olho do teu irmão, tu o vês, mas a trave que existe em teus olhos, tu não a vês. Hipócritas, tirai primeiro a trave do teu olho, e então vereis como tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus, ainda em outra oportunidade, nos disse: se conheceres a si mesmo, então serão conhecidos e saberão que são filhos do Pai Eterno. Existe uma história sufi que nos mostra o quanto devemos nos conhecer para entender que somos filhos de Deus. Quero abrir um espaço aqui para lembrar aos meus irmãos que os sufis são islâmicos contrários à ortodoxia muçulmana. O sufismo foi influenciado pelo cristianismo, pelo hinduísmo e pelo budismo. Mas vamos à história. Certa vez, um imperador estava muito aborrecido com seu filho, principalmente pelo seu estilo de vida. Tratava-se de um filho único, mas aborreceu tanto o seu pai que ele foi expulso do reino. O jovem, que não sabia fazer nada, passou a mendigar pelas ruas e estradas, tocando sempre a sua cítara, que era realmente a única coisa que ele sabia fazer. O filho do imperador mendigou por 10 anos, e chegou a esquecer completamente que era filho daquele imperador. Após 10 anos, o pai, que ainda era imperador, começou a sentir a falta do filho e, como estivesse muito velho, achava que ia morrer logo. Mandou então os seus vizires saírem à procura do filho. Embora muito maltrapilho e mendigando, o filho foi reconhecido por um dos vizires
pelo seu andar, pelos seus olhos e a mesma dignidade com que se comportava. Ou seja, conscientemente ele havia esquecido que era herdeiro do rei, mas inconscientemente ainda era um rei. O vizir, aproximando-se dele, disse: seu pai, o imperador, o está chamando de volta. Ele o perdoa. Essa palavra bastou para o mendigo. Ele foi perdoado pelo pai. E embora as roupas fossem as mesmas, o homem ainda estava sujo. Mas tudo mudara. Havia glória, havia uma luz e uma aura o circundava. Essa história sufi nos ensina que quando somos reconhecidos pelo Pai, por Deus, nossa mendicância desaparece. Somos os mesmos filhos de Deus. Nesta história, somente a identidade estava errada. Tão somente na parte superficial da mente é que nós nos tornamos qualquer outra pessoa. No fundo mesmo, nós continuamos sendo filhos de Deus. Porém, isso só acontece quando conhecemos a nós mesmos. Jesus ensinou: mas se não conhecerem a si mesmo, então estarão na miséria. Aqui eu gostaria de dizer, nós somos realmente seres muito esquisitos. Quando, aos 14 anos de idade, comecei a dar os meus primeiros passos na doutrina espírita, minha mãe deu-me um texto, segundo ela, de um autor desconhecido, com a recomendação de que eu prestasse muita atenção naquilo que estava escrito. Desse texto, quero trazer algumas frases que julguei sejam muito importantes para completar a minha fala de hoje. Quero, mais uma vez, abrir um espaço na minha fala para dizer que muito tempo depois, minha mãe, agora como sogra e ainda militante na doutrina espírita, enviou o mesmo texto para minha esposa com a mesma recomendação. Se não, vejamos então o que eu escolhi desse texto para embasar a minha fala de hoje. E analisem se realmente não somos muito esquisitos. Quando o outro não faz, é porque ele é preguiçoso. Quando você não faz, é porque você estava muito ocupado. Quando o outro fala, ele é intrigante. Quando você fala, é porque está fazendo uma crítica construtiva. Quando o outro fala sobre si mesmo, ele é egoísta. Quando você fala de você, é porque precisa desabafar.
Quando o outro se esforça para ser agradável, é porque tem segundas intenções. Quando você age assim, é porque você está sendo gentil. Quando o outro encara os dois lados do problema, é porque ele está sendo fraco. Quando você o faz, está sendo compreensivo. Quando o outro progride, é porque teve oportunidade. Já quando você progride, isso foi fruto do seu próprio trabalho. Perguntarão os meus companheiros da casa de irmã Lina, por que será que o Oswaldo juntou ingratidão com autoconhecimento? Porque lembramos que Jesus, ao olhar as testemunhas de acusação, fitou os olhos de cada uma delas com muito amor e muita doçura e disse para si mesmo: meu espanto é maior que a minha indignação. Permitam-me, meus irmãos, encerrar essa minha participação dizendo: Senhor Jesus, conserva cada um de nós em sua simplicidade, para que te possamos atender aos desígnios do nosso Pai. Faze-nos, Senhor, compreender que todos na Terra, espíritos encarnados ou desencarnados, somos irmãos em seu infinito amor. Senhor, não nos consintas aliviar a prestação de serviços que devemos a todos aqueles que se encarecem das indagações da inteligência. Mas não nos deixes afastados de quantos se sustentam na fé pura, buscando no trabalho e na restauração de si mesmo. Quantas vezes, Senhor, o ânimo se nos aflige ante os labirintos que se formam diante de nós, com os pensamentos obscuros dos que se inclinam para a ilusão e quantas vezes, tomados pela fome de teus ensinamentos, para que tenham mais luz para desfazer as sombras que se adensam nos caminhos. E por isso, amado Mestre Jesus, que te pedimos a bênção da paz, aquela paz que o mundo não possui ainda para dar e que recebemos, por enquanto, unicamente de ti.
Orienta-nos, Mestre, nossos corações para o bem, que possamos fazer aos nossos semelhantes e não permita senão entender para auxiliar, a fim de que a vaidade ou o desequilíbrio não domine os nossos corações. Ajuda-nos, Mestre, a sermos nós mesmos com as nossas esperanças e necessidades. Senhor, despede-nos neste instante em paz e abençoa-nos para que a tua vontade nos faça simples de coração, a fim de conseguirmos acompanhar-te, obedientes aos teus desígnios, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos aproveitando esta oração que Oswaldo nos fez, vamos agradecendo primeiramente a sua boa vontade, o seu carinho em nos trazer estas informações para que nós possamos meditar e procurar sedimentar este conhecimento na nossa prática do dia a dia. Muito obrigada, Sr. Oswaldo. E seguindo a oração, nós vamos rogando aos benfeitores espirituais que aqui se fazem presentes, que, por favor, olhem todos os nomes que estão registrados nos cadernos sobre a mesa, que cada um deles possa, neste momento, ser agraciado com as bênçãos celestes em suas necessidades. Nós vamos pedindo por todos aqueles companheiros nossos que hoje não puderam aqui estar, que aonde quer que se encontrem, possam receber também o fortalecimento, o amparo e a luz para os seus caminhos. Queremos pedir carinhosamente a estes benfeitores, amados amigos nossos, para que possa abençoar a cada um de nós que estamos aqui presentes. Que possamos receber o fortalecimento físico, mental e espiritual de que necessitamos. E ajudem-nos a ter a fé, a confiança, a esperança sempre bem próximo de nós. Ajude-nos também a procurar sedimentar em nós o desejo maior de poder seguir corretamente as leis de nosso Pai Criador. E aonde quer que estejamos,
possamos ser sempre colunas de luz e de sustentação, que possamos ter uma palavra amiga, um carinho especial para todos aqueles que nos cercam, e que os nossos lares e os lares de todos aqueles que aqui participam possam serem envolvidos em muita luz, em muita paz, em muita harmonia. Que o nosso planeta Terra seja também abençoado e iluminado, auxiliando para que nós possamos procurar cada um desenvolver os seus deveres, as suas responsabilidades, para que o nosso planeta Terra possa caminhar em mais harmonia, serenidade e entendimento entre todos. Deixamos uma vibração a ser levada àquele que mais necessitar neste instante, seja ele encarnado ou desencarnado. Graças a Deus. E como nós estamos bem próximo da Páscoa, né? A Páscoa que é renovação, renovar os nossos valores, renovar o nosso entendimento, procurar aproveitar esta grande chance, essa grande oportunidade que Deus nos oferece desta encarnação. Eu gostaria de ler aqui hoje uma poesia. Esse livro chama-se A Vida Conta, são mensagens de Maria Dolores que foram transmitidas ao Francisco Cândido Xavier. A lição é número 11 e ela intitula-se Traço do Cirineu. O Senhor carregava a cruz dificilmente. A sentença cruel, afinal, se cumpria. Liberto Barrabás, Jesus, no mesmo dia, era levado à morte ante a ironia do fanatismo deprimente. Brados, altercações, zombaria, algazarra, o excelso benfeitor, no lenho a que se agarra, curvava-se de fadiga, arrastava-se tressua, escutando em silêncio os palavrões da rua. O cortejo prossegue. O Cristo, passo em passo, por um momento só, examine, fraqueja, ajoelha-se e cai, vencido de cansaço. O povo exige a marcha, excede-se, pragueja. Nisso, um compônio vem da gleba com que lida. É Simão de Cirene, homem simples e forte, um meirinho lhe pede apoio na subida, deve prestar auxílio ao condenado à morte. Como, Senhor, não posso, exclama o interpelado. Tenho pressa. No entanto, o funcionário insano grita-lhe em rosto:
cão obedece ao chamado e mostra-lhe o rebenque, o gesto desumano. Calado, o lavrador atende e silencia. Toma parte da cruz sobre o ombro robusto, fita o mestre cansado e o suor que o cobria. A turba escala o monte e alcança o topo à custa. Contemplando Jesus por fim deposto o lenho, diz-lhe Simão: Senhor, achava-me apressado. A filha cega e muda é o tesouro que eu tenho. Não queria ferir-te o peito atribulado. Perdoa-me se aleguei a urgência em que me via. É o coração de pai que fala a chorar. Sei que estás inocente, ampara-me, alivia a dor que me avassala e me atormenta o lar. Jesus endereçou-lhe um aceno de ternura, em meio à multidão apupado sozinho, e acentua: Simão, guarda a fé que te apura. Todo o bem que se faz é uma luz no caminho. O sirineu, de volta, acha a enorme surpresa. Fala-lhe a filha: Ó Pai, uma luz veio a mim, agora vejo e falo. Acabou-se a tristeza. Tenho a impressão que a terra é um formoso jardim. Simão chora, relembrando a cruz que traz na mente, e reconhece o bem por divino troféu, que mesmo praticado involuntariamente é uma força atraindo a intercessão do céu. Então nós podemos ver nesta lição que, imaginem vocês, se o bem praticado involuntariamente tocou o coração do Senhor Jesus, o quanto Ele irá valorizar quando feito de uma forma voluntária, com muito amor, com muito carinho. Então, que nós possamos prestar atenção em tudo aquilo que nos envolve e nos aproxima, para que nós não percamos a oportunidade de fazer o bem, né? E nós vamos continuando aqui com o nosso trabalho e vamos pedindo, quem gostaria de fazer, a Beth, fazer o passe, por favor. Vamos unindo os nossos corações, levando os nossos pensamentos a Jesus, pedindo que nos olhe e nos ampare durante toda esta semana. E assim nós vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Com a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Graças a Deus.
Assim nós encerramos o nosso trabalho de hoje, agradecendo carinhosamente a presença de todos e vamos em paz, em harmonia, fortalecidos com certeza, amparados ainda mais, né? Vamos seguir a nossa caminhada. Uma feliz Páscoa a todos, que possam levar também aos seus familiares o nosso abraço, o nosso desejo de muita paz, de muita harmonia em todos os lares, né? E na próxima semana, feriado, nós não vamos ter o nosso trabalho. Então vamos retornar daqui a 15 dias. E se Deus quiser, nós temos uma programação de uma expositora. Eu não a conheço pessoalmente, mas já ouvi algumas palestras dela e ela vai fazer a gentileza de vir até aqui para nos trazer a mensagem do Evangelho, né? Então vamos desde já envolvendo com muito carinho, com muito amor, porque todos que aqui vêm com muita boa vontade, né? Muito obrigada a todos.